Salve, meus alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como eu sempre digo, depende da hora em que você está vendo este vídeo. Então, estamos aqui mais uma semana para a aula de Sociologia. Espero que tenham passado a semana passada muito bem, que tenham aproveitado bastante o feriado na medida do possível. E vamos aqui retomar os nossos estudos. Nas duas últimas semanas, nós fizemos um estudo de caso. Nós assistimos um filme e aplicamos os conceitos sociológicos a este filme. E o que nós vamos fazer essa semana? Nós vamos fazer um outro estudo de caso, mas esse outro estudo de caso diz respeito a nós mesmos. Como assim? Então, nós vamos aplicar os conceitos sociológicos naquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, você viu muito bem quais são os conceitos, o que nós devemos levar em conta ou não. Então, nós vamos ver agora, vamos tentar aplicar estes conceitos naquilo que nós estamos vivendo hoje. Então, atualmente, nós estamos vivendo um momento de muita mudança. Então, tudo aquilo que nós tínhamos já pré-estabelecido como normal mudou completamente. Nós podemos até dizer que nós estamos vivendo em uma anomia. Se você não se lembra, anomia é aquilo que foge do normal. A palavra nomia, que vem de nomos, de normas. Então, a anomia é aquilo que foge do normal, que parece que fica sem regras, ou que as regras mudam de uma hora para outra. E isso é realmente o que está acontecendo hoje. Hoje nós vivemos uma mudança muito grande. Você já tinha algo estabelecido para o seu dia a dia. Você já sabia que, ao levantar-se, tinha que tomar algumas atitudes até você chegar à escola. Depois, quando saía da escola, você também já tinha aquela rotina pré-estabelecida. Mas tudo isso mudou. Mudou a forma de você estudar, mudou a forma de você se divertir, mudou a forma até com que você tem um relacionamento, talvez, com seus familiares. Mas como é que nós vamos enfrentar todas essas mudanças? Tem pessoas que não aceitam a mudança. Tem aquelas pessoas que acham que sempre tem que ser da mesma forma. Nós, seres humanos, temos essa tendência, né? De sempre querer que tudo seja sempre como era antes. E muitas vezes nós relutamos um pouco a respeito das mudanças. Muitas vezes falam que são as pessoas mais velhas que não gostam de mudar, são as pessoas mais velhas que gostam sempre de rotina. Mas isso não é verdade. As pessoas mais novas também se habituam com as rotinas. E quando essa rotina muda, as pessoas acabam sofrendo. Então, como é que você, como é que eu estamos lidando com essas mudanças? E como é que nós temos que nos adaptar a essas mudanças? Como é que nós vamos fazer do modo mais fácil para que essas mudanças já causaram impacto, mas para que ela não cause um impacto ainda muito forte em nossa vida? Então é isso que nós vamos ver esta semana. Você vai ver que tem um texto para você ler, que é um resumo de um livro que você já deve ter lido até, você talvez já deve até ter feito o trabalho sobre este livro. Este livro chama-se Quem Mexeu no Meu Queijo. Então ali você vai ver a história de uma história fictícia de pessoas não, até mesmo animaizinhos que tiveram a sua rotina completamente bagunçada. E como é que eles reagiram a isso, né? Então você vai ver ali e vai poder aplicar a si mesmo. Então, na aula desta semana, nós vamos analisar como que nós reagimos a estas mudanças que nós temos neste momento.
E será que nós temos que mudar a forma de ver essas mudanças? Então, nós vamos ver isso também. Então, preste bastante atenção no decorrer deste vídeo. Eu sei que o vídeo está um pouquinho longo. Outras pessoas também, não só que o professor vai vos falar, outras pessoas irão falar também a vocês nesse vídeo. Então, assista esse vídeo, é muito importante. Mesmo que seja um pouquinho cansativo, mas faça um esforço aí para você assistir, que vai ser muito, muito interessante para você ver como que nós temos que reagir a essas mudanças, o que nós devemos e o que nós não devemos fazer com respeito a essas mudanças. Então continue aí assistindo, por favor. E leia o resumo do livro. Se você já leu o livro, muito bem. É só você ler o resumo que você vai relembrar muito bem as passagens deste livro. E se você não leu o livro, também leia o resumo. Pelo menos que aí você vai entender muito bem qual é a mensagem deste livro. Então tá bom, meus queridos. Continue aí assistindo o vídeo. Fazer, então, com que momentos graves se tornem momentos grávidos exige que a gente afaste do cenário duas coisas. De um lado, a cautela imobilizadora, de outro lado, o ímpeto inconsequente. O modo de fazê-lo, como a gente dizia, é exatamente a capacidade de desenvolver a competência coletiva. E essa competência aponta na direção da necessidade de mudanças. E aí, de novo, vem uma grande encrenca. Mudar é complicadíssimo. Nós, humanos e humanas, gostamos muito daquilo que nos é familiar, que nós já estamos habituadas ou habituados. Tem gente que senta no mesmo lugar à mesa para comer há 10, 20, 30 anos. Não muda de lugar. Fica instável até quando vem alguém de fora e não conhece um pouco os hábitos da família, hábitos, né? E senta naquele lugar. Tem gente que perde até o modo de comer porque alguém sentou na cadeira que ele está habituado a fazer há 10, 20 anos. É engraçado. Tem gente que fala em mudar o mundo e não consegue, às vezes, mudar até do lugar onde deita a cama. Algumas pessoas se habituaram, aquelas que vivem com outros, a dormir, por exemplo, numa cama de casal, do lado direito ou esquerdo. Mesmo quando dormem sozinhas, seja no hotel, seja numa viagem, seja quando o outro não está, deitam sozinhos do mesmo lado. Como se aquilo fosse o lugar natural das coisas, né? Basta observar, você chega, por exemplo, no auditório, para assistir uma palestra, para assistir, né, um evento, para participar de um seminário, para participar de uma reunião. Vem no período da manhã, senta numa determinada poltrona e ali fica. Não tem lugar marcado, você está sentado ou sentada ali. À tarde, depois do almoço, se volta para o mesmo local. Sabe qual é a tendência? Ir e sentar exatamente onde já se estava sentado antes. E mesmo que não tenha lugar marcado, a tendência, como eu dizia, é você ou eu chegar e, sem falar nada, claro, quando tem alguém sentado por educação, mas pensar, ué, o que ele está fazendo no meu lugar? Por quê? Porque dá a ideia de que nós temos lugares naturais. Lugares que são nossos e dos quais a gente não arreda a pé, dos quais a gente não quer sair, não quer deixar aquele espaço porque é o nosso abrigo, é o local onde nos sentimos bem, onde existe, e aí a palavra, a nossa capacidade de conforto, onde nós estamos confortáveis. E claro, estamos também conformados. É só você observar, quando você pega um copo e põe água no copo, a água se conforma ao copo, ou seja, ela ganha a forma do copo, mas fica ali dentro aprisionada também. Para que uma água ganhe a sua capacidade de ir além, de sair dali, ela precisa transbordar, ir além da borda, ir além do seu limite. Ora, mudar é uma situação em que nós precisamos transbordar, isto é, ir além do nosso próprio limite, alterar a nossa possibilidade de ser de um único e exclusivo modo. Os árabes têm um ditado muito apreciável que diz: homens são como tapetes, às vezes precisam ser sacudidos.
Com certeza, uma das coisas que mais tira o sono das pessoas é o medo à mudança. Cada pessoa reage de uma forma diferente quando acontece. Uns tentam evitá-la ou fingir que nada ocorreu, enquanto outros ficam estagnados esperando as coisas voltarem ao normal. De uma forma geral, as reações não são positivas. O livro Quem Mexeu no Meu Queijo conta uma ótima parábola relacionada às mudanças, que nos ensina que, em alguns casos, mesmo o ser humano, com sua incrível capacidade de raciocínio e cálculo, é sabotado por sua capacidade de pensar, enquanto seus amiguinhos ratos tomam decisões muito mais apropriadas, mesmo com a capacidade de raciocínio mais limitada. Nessa história, vamos conhecer 2 ratinhos e 2 humanos, que também possuem o mesmo tamanho dos ratos. Todos vivem em um labirinto de forma amigável, e a grande meta de ambos os grupos era achar nos corredores e salas do labirinto seus queijos favoritos. Os 4 saíam todos os dias bem cedo em busca das tão sonhadas salas com todos os tipos de queijo. Os ratinhos, vamos chamá-los de Manuel e Francisco, tinham sempre uma rotina simples em sua caçada, se baseando na tentativa e erro. Saíam correndo em qualquer direção e, caso não encontrassem os queijinhos, voltavam e corriam em outra direção. Nessa técnica, Manuel farejava a direção que ele imaginava que o queijo estava, e Francisco corria na frente para ver se o amigo estava certo. Com essa técnica, muitas vezes os dois davam de cara com ruas sem saída. Porém, algumas vezes davam sorte de encontrar pedaços de queijo, que eram divididos entre eles. Os 2 humanos não ficavam para trás, tiravam proveito de sua capacidade de pensar e aprender com suas experiências para criar técnicas cada vez mais complexas na esperança de encontrar cada vez mais queijo. Algumas vezes essas técnicas funcionavam e eles encerravam o dia super felizes, mas o grande problema é que, da mesma forma que sua capacidade de pensar ajudava, nos dias em que suas técnicas não eram bem sucedidas, o ego dos 2 pequenos homens era afetado, e a vivência no labirinto se tornava bem difícil. Um dia, os 2 homenzinhos, que vamos chamá-los de José e Lauro, tiveram o que parecia ser o melhor dia de suas vidas. Encontraram uma enorme sala repleta de queijos de todos os tipos. Aquilo parecia o paraíso. Ao chegar na sala, Lauro e José logo trataram de armar suas barracas ali e aproveitar os queijos encontrados. Não demorou muito e seus amigos ratinhos, Manuel e Francisco, também chegaram na mesma sala repleta de queijos. Tudo andava bem. Ambos os grupos possuíam queijos dos mais variados tipos e não precisavam mais sair todas as manhãs para buscar comida. Mas um dia, ao acordar, os 4 tiveram uma grande surpresa. Todo o queijo havia sumido, a sala estava vazia e havia sobrado apenas algumas pequenas migalhas de queijo duro. Francisco e Manuel não pararam para pensar 2 vezes e trataram de pegar suas coisas e saíram em direção ao labirinto novamente. Já José e Lauro não conseguiam acreditar no que havia acontecido, achando tudo aquilo uma tremenda injustiça, e acharam melhor ficar na sala mesmo sem queijo e esperar, pois chegaram à conclusão de que, mais cedo ou mais tarde, o queijo voltaria. Enquanto isso, Francisco e Manuel não descansavam. Dia após dia, saíam pelos corredores do labirinto em busca de mais queijo, até que um dia, seu trabalho duro foi recompensado. Em uma das saídas, eles se depararam com algo que mais parecia uma miragem. Uma sala muito maior que a antiga e repleta de queijos. Os 2 amiguinhos ficaram extasiados e começaram a aproveitar a comida que tinham encontrado, pois não comiam havia muito tempo. Enquanto isso, José e Lauro ainda estavam na sala sem queijo, tentando encontrar alguma forma de trazer o queijo de volta. Quebravam algumas paredes, faziam suposições mirabolantes para descobrir uma forma de fazer o queijo voltar. E foi pensando em uma dessas suposições que José começou a rir de si mesmo. A fome e as ações que ele tinha tomado com seu amigo pareciam não fazer sentido algum. Ele então disse ao companheiro que achava que era hora de sair para o labirinto, em busca de uma nova sala. Mas Lauro, ao ouvir isso, discordou totalmente do amigo, dizendo que o melhor a se fazer era permanecer ali até que o queijo fosse devolvido, e relembrando o amigo de como era difícil sair no labirinto e muitas vezes não encontrar nada.
Com isso, os dois pequenos humanos passaram mais alguns dias dentro daquela enorme sala vazia. Um dia, José acordou com muita fome e começou a imaginar como se sentiu feliz quando encontrou a sala cheia de queijos pela primeira vez. E mesmo quando ele saía em busca de queijo e não encontrava muita coisa, aquele pouco já era o suficiente para dar força para trabalhar mais um dia. Porém, agora com aquela sala vazia, sua vida estava muito pior. E por isso, José tentou falar mais uma vez com seu amigo. Porém, desta vez, ao receber mais um não, ele decidiu partir em direção ao labirinto. Os dias que se passaram foram bem difíceis para José, pois buscava por queijo sem a ajuda de seu amigo, e a fome tornava tudo muito mais difícil. Porém, seu trabalho duro e persistência foram recompensados, pois depois de muito procurar, José chegou à mesma sala repleta de queijos que Manuel e Francisco tinham encontrado. Os dois ratinhos o cumprimentaram e ficaram felizes em ver que o amigo finalmente havia encontrado a nova sala de queijos. Ao chegar na sala, José sabia que tinha aprendido uma lição. Dali em diante, decidiu prestar mais atenção à sua volta. Refletiu que, na antiga sala, os queijos começaram a ficar passados e duros depois de um tempo, o que mostrava que seu tempo ali já estava contado. Mas seu medo de ter de sair da zona de conforto o prendeu àquela sala, o fazendo não enxergar as pistas que estavam à sua frente. Nessa pequena parábola, o queijo pode ser encarado como algo que queremos muito em nossa vida, como um emprego perfeito, por exemplo. E cada integrante do labirinto representa a forma com que tomamos nossas decisões. Muitas vezes agimos como Lauro, José, Manuel ou Francisco em situações diferentes. O grande ensinamento aqui é que as mudanças são inevitáveis. Em um mundo onde as coisas mudam constantemente, não aceitar a mudança é quase uma sentença do insucesso. Cabe a você decidir qual dos personagens você quer ser em seu labirinto pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje e que ele lhe ajude na próxima vez que algo grande acontecer em sua vida. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar este vídeo com seus amigos. Até a próxima!